Shalom, muito boa noite. Como a gente diz em hebraico, Erev Tov. Nós estamos então iniciando o nosso curso de hebraico bíblico e também de mentalidade bíblica na visão hebraica, que começa hoje. Esse é um curso promovido pela Igreja Batista Nações Unidas, e só para todo mundo ficar bem assim sintonizado, né? Nós temos aqui eu, professor Luiz Saião, e também a professora Suzy Lee, né? Nós tivemos aí a possibilidade de fazer mestrado na Universidade de São Paulo nessa área, e esse curso, na verdade, é um curso introdutório, né? O hebraico que assim, não tem o objetivo de conversação, de detalhamento, mas de início do conhecimento dessa língua. As aulas vão estar sempre gravadas no YouTube, e as pessoas que estão fazendo o curso mesmo, elas precisam estar inscritas, né, aí no telefone, no Zap da IBNU, e através dessa inscrição vão poder ter acesso aos materiais, que nós temos uma apostila, temos aí o PowerPoint, né, todo o conteúdo que vai fazer parte do nosso curso. Então, sejam todos bem-vindos, né? E vamos aí, então, iniciar a nossa aula. Só avisando a todos que quem está fora, né, aí da sala, né, vai poder acompanhar, talvez mandar aí alguma coisa aí via chat do próprio YouTube, mas as perguntas diretas vão ser feitas depois do período final. Nós vamos aqui, eu vou iniciar nesse primeiro momento da primeira parte da aula, e depois a professora Suzy vai entrar para dar a segunda parte. Hoje você vai ter uma introdução geral ao hebraico, e também vai ter aí uma introdução ao alfabeto hebraico. E aí depois nós vamos abrir espaço para perguntas e respostas na nossa aula, no nosso curso aqui da Igreja Batista Nações Unidas. Esse curso não tem nenhum custo, ele é oferecido pelo Ministério de Ensino da IBNU, mas qualquer pessoa que desejar espontaneamente contribuir com a IBNU por meio de uma oferta, isso será bem-vindo, ainda que absolutamente optativo, né? Não é nada obrigatório, é apenas uma decisão de ordem pessoal. Então nós vamos começar, né, a nossa aí percepção direitinho da questão do hebraico, né? Então sejam bem-vindos aí. Começamos a nossa apresentação inicialmente falando do hebraico bíblico. Quando a gente fala de hebraico bíblico, nós estamos fazendo referência ao hebraico que nós encontramos no texto da Bíblia Sagrada, né? Você sabe que nós temos o Antigo Testamento, com 929 capítulos, escrito quase todo, com exceção de alguns textos, especialmente de Esdras e de Daniel, o texto todo está em hebraico, e é esse hebraico antigo, hebraico ligado, né, à Bíblia, que nós vamos estudar, né, no nosso curso. Vamos ver que nós temos diversos tipos de hebraico, e isso é importante para o nosso conhecimento. Então, vamos aí caminhando pela nossa aula, começando a entender aí como é que devemos compreender essa realidade. Então, vamos lá. A primeira coisa que chama atenção nessa compreensão do nosso tema, do nosso curso, é entender, nós temos aí um gráfico mundial de línguas, né, onde você pode ter uma percepção do universo linguístico do mundo dividido num mapa, né? E aí você vai ver que nós temos aí as diversas áreas, né, definidas. Então você preste atenção, por exemplo, no Brasil e na América do Sul, envolvendo a maior parte das Américas, e também o continente europeu quase todo, estando dentro daquilo que é chamado de línguas indo-europeias. As línguas indo-europeias são, portanto, uma família geral de línguas que é distinta, né? Dê uma olhada aí, nós temos aí no nosso mapa afro-asiático, altaico, ameríndio, australiano aborígene, austronésio, caucasiano, dravídico, esquimó-aleuta, né? São muitos grupos. Observe como japonês, coreano,
estão separados como línguas peculiares e diferentes, né? E a maior parte do mapa está com a presença indo-europeia. Por que isso é importante? Porque as línguas indo-europeias, que nós conhecemos principalmente as línguas latinas e germânicas, né, como o caso do latino, nós temos aí o português, o espanhol, o francês, o italiano, que são conhecidos, e germânico, alemão, inglês, holandês, né? Todas essas línguas estão dentro dessa família geral, né, que atinge aí boa parte do continente asiático também. Por exemplo, a língua falada no Irã, a maior parte das línguas da Índia, né, as línguas eslavas envolvendo o russo e outras, todas elas fazem parte dessa mesma família, né? E aí, a língua hebraica, ela está num departamento totalmente diferente. Ela faz parte de um outro contexto. Você vai observar o mapa do Oriente Médio, nós temos uma família geral linguística que é chamado de afroasiática, né? A língua afroasiática quer dizer que o hebraico está dentro desse contexto. Isso significa o quê? Que uma língua não tem somente palavras diferentes ou fonemas diferentes ou verbos distintos, ela tem toda uma visão de mundo, uma organização, uma lógica, um jeito de ser completamente distinto. Então, quando a gente pensa em estudar hebraico, quer dizer que nós vamos, assim, para uma outra realidade cultural, outra perspectiva, outra visão, né, de um mundo completamente distinto do chamado mundo indo-europeu. Né? E no caso, a gente que fala português, as nossas influências principais, né, são influência, digamos assim, latina e grega, né, na construção da nossa história. Então, percebendo esse cenário, entendendo isso, a gente vai avançar um pouquinho mais. Dá uma olhada aí, né? Interessante, né? Os grandes linguistas do passado, eles, especialmente a partir do século XVIII, XIX, assim, se puseram a tentar estudar as línguas do mundo todo, né? Inclusive chamados gramáticos comparativistas, principalmente no contexto assim alemão, né? Eles tentaram aí fazer um levantamento e conseguiram classificar mais ou menos 3.500 línguas. Né? E nessa época, no século XIX, eles fizeram muito, né? Essa comparação de que a língua é parecido com uma árvore, né? Como uma planta, né? Por isso que se fala de língua viva, de língua morta, né? Que não é um critério assim muito perfeito para dizer, mas a gente vê, né? Dá uma olhadinha aí, você pode observar, né? Agora com mais atenção. Veja que nesse grupo principal aqui do meio, nós temos as línguas indo-europeias, né? Nós estamos no mundo hoje aí alguma coisa acima de 7.000, talvez 7.500 línguas constatadas, né? E aí, tá vendo? Esse grupo indo-europeu tem aqui mais de 2.700 línguas distintas. E aí tem um grupo afroasiático, né? Que é esse grupo menor, com 359 línguas, tá vendo? Nesse grupo você tem uma divisão de outras línguas que aparecem ali. Né? Você tem um grupo chamado Chádico, né? Tem outro chamado Cuxita, Berber, né? Que é falado do Marrocos, o Chádico no centro-norte da África. Esse grupo cuxítico é mais na região onde está a Etiópia, né? Aquela área ali. E no grupo semita, né? Você tem aí, né? O amárico, né? Que é a língua falada especificamente na Etiópia, né? O hebraico com alguns variantes e o árabe, né, aí com o número de pessoas falando. Desculpa, esses números 2.722 é a quantidade de pessoas falando, 2 bilhões e 722 milhões e semíticos, aí você tem um cálculo de mais ou menos quantas pessoas estão falando. Nós temos mais ou menos uns 14 milhões de judeus no mundo, mas nem todo mundo fala hebraico, né? Hebraico não é uma língua assim de fluência para todo mundo, e o gráfico também assim, não está totalmente atualizado. Então você tem aí uma maneira de entender, né, esse cenário de classificação linguística. Agora veja lá,
Entendendo isso, a gente vai descobrir que o hebraico deve ser classificado no grupo que faz parte dessa grande família afroasiática, que não tem nada a ver com as línguas da Europa, e que ele faz parte de um grupo de línguas chamadas semíticas, tá vendo? Quando a gente vai cada vez mais para trás, a gente descobre na história que você vai chegando a uma língua primeira. Por exemplo, as línguas da Europa, né, voltando, a gente chega numa língua primeira que é o chamado indo-europeu. O indo-europeu se imagina como uma língua mãe primeira que teria dado origem às outras línguas que se desenvolveram no eixo ali de grande parte da Ásia Central ali, na Índia e na Europa. E nas línguas semíticas, o que a gente vai ter? A gente tem há muito, muito tempo atrás aquilo que foi apresentado como proto-semítico. O proto-semítico significa que temos um registro, mas assim, se imagina, né, numa reconstrução que a gente tem uma língua primeira lá atrás, né? E aí as diversas línguas semíticas, elas acabam sendo divididas do jeito que você pode ver. Olha lá, você tem o ramo semítico oriental, semítico ocidental e semítico, digamos assim, do centro, né, que se divide aí em grupos um pouquinho distintos. Então, olha que coisa interessante. Nas chamadas línguas semíticas mais, assim, da parte leste do Oriente Médio, a oriental, você tem o antigo acadiano. Olha, acadiano é uma língua muito importante que foi estudada não faz tanto tempo assim, descoberta na antiga região ali da Mesopotâmia, e que ajudou muito no estudo do hebraico bíblico, porque tinha aí, vamos dizer, coisas semelhantes, parecidas, né? Aí você tem o heblaíta, que é uma outra língua semítica ocidental também, oriental também, né? Que faz parte desse contexto. E a partir do acadiano, você tem o desenvolvimento daquilo que foi depois o assírio-babilônico. Né? Então aí você tem esse lado dessas línguas, né? As línguas semíticas chamadas do centro, né, algumas inclusive se definem também no sul, né, tem as línguas árabes antigas do sul, né, a língua árabe, e uma língua no meio do caminho aqui, né, entre as línguas do centro e as ocidentais, né, e as ocidentais propriamente dita de origem à raiz etiópica, né, com línguas que inclusive, né, a língua amárica, né, ela é falada até hoje na Etiópia, Urage e Tigrínia também, e Ge'ez, que é uma língua semítica antiga, que tem o seu parentesco. Tá vendo? Você não imaginaria, né, que Mesopotâmia e que Etiópia e árabe tivessem um parentesco com o hebraico. E o hebraico mesmo está ligado com as línguas semíticas chamadas do noroeste, né, onde você tem o cananita antigo, né, o aramaico, que se desenvolveu, inclusive em dialetos diferentes, o fenício, né, que é um desenvolvimento do antigo cananita, o garítico, que foi uma outra língua muito importante, com as descobertas em um lugar chamado Ras Shamra, né, e o hebraico propriamente dito. Né. Então, o que acontece? A gente não tinha um conhecimento tão detalhado do hebraico bíblico mais antigo, porque o que a gente sabia do significado desse hebraico veio das traduções que foram feitas no eixo da história. Né? Mas quando os estudiosos mais recentes descobriram e estudaram, né, o garítico, descobriram o cananita, estudaram o acadiano e mesmo o próprio aramaico, isso ajudou muito ao entendimento mais exato e detalhado que nós temos na Bíblia, dentro desse ambiente de línguas semíticas. Né? E aí, o que acontece? Isso é muito interessante para a gente descobrir, né? Porque agora a gente vai ver, por exemplo, as histórias da Bíblia, que o povo de Israel vai lá, encontra os povos cananitas, aí você tem toda aquela situação, né, de
vamos dizer, tentação de seguir a idolatria deles, o que a gente descobre? Que eles são aparentados linguisticamente. Eles têm condição de ter aí bem próximo uma certa comunicação. A terra de Canaã foi habitada por diversos povos. Alguns, como por exemplo os filisteus, eram povos, né, que tinham vindo da ilha de Creta, da região do mar Mediterrâneo, e eram povos aparentados dos gregos, né? E eles falavam uma língua e tinham uma cultura totalmente diferente, porque eles não são semitas. Isso é importante. Até às vezes alguém me pergunta, mas os palestinos que vivem lá hoje naquela região, eles não são os descendentes dos filisteus? Falando, não, não são, né? Porque os filisteus são exatamente gente que tem origem no contexto europeu. Não tem nada a ver com os palestinos, que na verdade falam árabe e são predominantemente semitas de formação, né? A gente tinha também os hititas que habitaram ali, né? Tinha outros grupos menores que têm outras origens. Os hititas não são semitas, e aí a maior parte dos povos que estão lá são, né, na Bíblia, semitas. A gente vê que eles fazem parte de um ambiente cultural maior. E é importante descobrir isso, porque lembre só, Abraão, né, que é o pai dos hebreus, né, que vem lá da Mesopotâmia, ele vai vir de um lugar onde também o povo é semita, a antiga civilização acadiana, né? A primeira civilização, os sumérios, não são semitas, mas a cultura acadiana acaba, né, predominando e domina toda a região. E aí você vai ver, então, um parentesco linguístico, um parentesco cultural, um parentesco em termos de certos costumes e posturas, para a gente entender o cenário bíblico completo, e a linguística tem um papel muito importante, né? E aí, o que vai acontecer, né? No contexto antigo da escrita, que você vê, por exemplo, no Egito, né? O egípcio fala uma língua que está dentro de um contexto maior, né? Não é uma língua semítica, mas faz parte do grupo afro-asiático. É uma língua, às vezes, chamada de a camita ou amita, né? E alguns linguistas chamam de grupos amito-semíticos, né? Então é uma língua um pouquinho mais afastada, tem algumas coisas em comum, mas elas são distintas, né? E aí o que vai acontecer? Nesse ambiente fenício, proto-cananita, né, vai acontecer uma coisa interessantíssima, que vai ser o desenvolvimento do alfabeto. Por quê? Porque a escrita anterior, né, é uma escrita que começa lá, tanto na Mesopotâmia antiga como no Egito, com o conceito ideograma, né, de ideograma, que é desenhar, né, uma referência e depois dar um som àquilo. E aí essa ideia de tentar desenhar não o objeto, mas o som em si, naquele contexto do Oriente Médio, começa nesse contexto proto-cananita, que a gente vai ouvir falar, que vai ser um alfabeto chamado fenício, mas na verdade ele é anterior ao fenício e vai ser uma referência comum que vai se desenvolver para o fenício antigo e para o hebraico antigo. E aí, olha só como é que começa, tá vendo? Aí você tem as letras com esse formato do antigo proto-cananita, que também vai se desdobrar no paleo-hebraico. Então você vê aí Aleph, Beit, Gimel, Dalet, He, Vav, Zain, Het, Tet, Yod, Kaf, Lamed, Mem, Nun, né, Samek, Ain, Pe, Tzad, Kof, Resh, Sin, Shin e Tav. Olha como é que a coisa começou. Aleph, por exemplo, era uma cabeça de boi, né, que é o primeiro desenho. Mas depois isso vai mudando e passa a ser uma referência apenas a um determinado som consonantal. Beit, originalmente, é uma tentativa de desenhar uma pequena casa, né? Sabe que em hebraico a gente fala bait ou beit para casa, e depois isso vai se tornar um som. Então existe uma grande, vamos dizer, descoberta nesse ambiente, né, que começa nesse mundo proto-cananita, fenício, paleo-hebraico, e depois, né, isso vai chegar no mundo grego, que vai aproveitar essa ideia e vai desenvolver o alfabeto grego, né, que vai ter derivação daí, né? Então, por isso que você tem Aleph Beit, que deu origem à palavra
alfabeto. E aí vamos caminhar um pouquinho mais para a gente entender um pouco mais dessa história interessante. O que vai acontecer? Quando a gente pensa em estudar hebraico, nós temos uma longa história do que envolve esse hebraico, né? Nós temos aí todo um caminho longo, né? A gente tem, né? Você viu nessas letras mais antigas, você tem algumas inscrições que são encontradas pela arqueologia na terra de Israel, e essas inscrições elas estão aí com essas letras que são letras chamadas, né, do paleo-hebraico, nesse formato diferente, totalmente diferente do tipo de letra que você vê, por exemplo, numa Bíblia hebraica, né? A Bíblia hebraica que é o mesmo Antigo Testamento que nós usamos na Bíblia de tradição cristã. E aí o que a gente vai ver, né? Que nós temos o que a gente chama de um hebraico clássico. O que é um hebraico clássico? É o hebraico bíblico, o hebraico que você encontra na literatura do Gênesis até o Malaquias, e esse hebraico, né, ele vai se desenvolver até o 3º século antes de Cristo. Então, desde os tempos mais antigos aí da formação, se calcula que nós temos textos aí pelo menos da redação do texto, da metade, né, do 2º milênio antes de Cristo. E esse é um desafio, né? Porque quando a gente estuda a Bíblia hebraica, na verdade a gente está falando de alguns textos que foram escritos, por exemplo, depois do exílio, e alguns textos que são muito antigos, né? Entre um texto e outro, às vezes, tem mais de 1000 anos de diferença, né? E o hebraico é a língua que vai ser a referência do povo, né? Originalmente chamado hebreu, depois povo de Israel, e depois vai se configurar conhecido como povo judeu. O que vai acontecer? Esse povo de Israel, ou o povo, né, de fala hebraica, depois de ter ficado escravo e prisioneiro na Babilônia, e vão voltar depois para a terra de Israel, mas nesse período, né, aí nós vamos ter na Babilônia, no retorno, o aramaico. Essa é a razão porque temos alguns textos na Bíblia em aramaico, essa é a razão porque tem aramaico na época do Novo Testamento, essa é a razão porque na época de Jesus e de Paulo, o aramaico se torna uma língua muito falada, né? E aí o aramaico vai se tornar a língua falada dos judeus. Quem se lembra do filme, né, A Paixão de Cristo, lembra que ele é todo feito em aramaico para tentar reproduzir algo que seria o mais esperável dos tempos do Novo Testamento. E, portanto, esse aramaico vai se tornar uma língua comum, a língua franca, ainda que os judeus, é importante saber disso, nunca tenham deixado o hebraico nas suas cerimônias religiosas, no estudo da Bíblia e da tradição, e até mesmo muitos mantinham como língua falada, ainda que o aramaico tivesse se tornado uma língua comum. Depois, nós vamos ter uma mudança de cenário, porque a tradição judaica fez o seguinte, eles, né, a partir da visão de muitos fariseus, eles passaram a tentar dizer o seguinte: como é que a gente pode praticar a lei de Deus se a gente não entender ela completamente? Aí, então, eles passaram a desenvolver uma tradição oral que depois passa a ser escrita, né? E a parte mais antiga dessa tradição é chamada Mishnah, né, que é o início do período talmúdico. E aí nós temos um hebraico que a gente chama de rabínico, mishnaico, porque existem mudanças na gramática, existe ampliação de vocabulário, quer dizer, não é a mesma coisa o hebraico dos profetas, né, o hebraico do Pentateuco e o hebraico que a gente vai encontrar nesse período, já tem modificações, né? Esse hebraico mishnaico começa a ser escrito a partir de 200 depois de Cristo, né, ainda que a tradição tenha começado antes de recolher, né, esses ensinos, e passou a ser material de estudo, mas nunca se tornou língua franca do povo. Lembre que os judeus vão ser espalhados pelo mundo, né? Eles têm uma dispersão forte na época romana no ano 70, depois no ano 135, e aí passam, né, a falar, né, principalmente grego,
ou dependendo do lugar, latim, e depois vão adotando a língua local, e o hebraico acaba tendo um uso limitado, né? E aí nós vamos ter um outro caminho interessante, né? Quando existe o progresso da cristandade, o surgimento do Islã, a região da Europa e do Oriente Médio, norte da África, vai ser dividida, né, entre o mundo da cristandade europeia e o mundo islâmico, né, e tendo tanto o contexto do mundo bizantino de fala grega como o contexto latino-ocidental. E vai acontecer um negócio interessante. Os judeus, nesse período, eles transitam muito entre os dois mundos, né? Existem comunidades que vivem no mundo islâmico e no mundo da cristandade, e eles, então, são viajantes, são comerciantes, são profissionais liberais e são tradutores também. E vai acontecer uma coisa muito interessante, é que muito da antiga sabedoria e filosofia grega vai entrar no ambiente europeu medieval e vai entrar no ambiente islâmico, né? Nós temos a história de grandes filósofos como Averroes, Avicena do mundo islâmico, né? Como Tomás de Aquino no contexto propriamente latino, europeu. Então, no hebraico medieval vai ter uma influência do grego, que é ideias gregas que chegaram dentro do árabe, que é aparentado do hebraico, ajudou a formar um vocabulário novo, né? E palavras do árabe que entraram, né? A convivência nesse período ela é razoavelmente tranquila, e do espanhol, né? Porque houve um grande, especialmente no século XI, XII, XIII, um grande progresso intelectual da comunidade judaica sefaradita, especialmente na Espanha e depois também uma certa presença em Portugal, né? Até os judeus desenvolveram uma língua diferente nesse período, que é chamada a língua ladino, né? Que é uma mistura de hebraico, de português e de espanhol, né? E é muito interessante, né, como é que a coisa se define, né, nesse cenário, porque existe um outro perfil. E aí chega o hebraico moderno. O hebraico moderno que é principalmente o resultado dos esforços de um homem chamado Ben Yehuda, né, que ele renasce. Aí existe um movimento nessa direção no final do século XIX, no começo do século XX, ele é retomado, Ben Yehuda, ele cria o filho dele falando hebraico, né? Então houve todo um estudo, uma adaptação para formar, a partir principalmente da Bíblia, eu diria que é 70% a partir da Bíblia, o hebraico moderno, e quando surge novamente, né, a nação de Israel, os judeus começam a imigrar em grande parte para a terra de Israel, o hebraico se torna a língua franca do povo judeu. Então, o hebraico moderno, né, ele tem uma quantidade gigantesca de palavras. Tem aí questão de hoje de centenas de milhares de palavras. O hebraico bíblico era uma coisa assim, um pouco mais de 8.000 palavras principais. Né? O mishnaico talvez chegasse a 15.000, né? Ampliou-se. O hebraico moderno vai falar universidade, computador, televisão, chip, né? Uma série de coisas que fazem parte da realidade, e você tem então todo um desenvolvimento. A gente vai indicar para vocês um livro interessante, uma pequena história da língua hebraica, e no curso os interessados vão poder aí saber e descobrir, né? Então, fica claro para a gente que a língua hebraica é uma língua semítica. Isso você não pode esquecer jamais. E que ela é muito distinta das línguas indo-europeias, né? Por isso que nós estamos falando da mentalidade bíblica que vamos aprender nesse curso, que tem uma visão de mundo diferente. É uma língua semita ocidental, né, mais próxima, assim, digamos, daquelas línguas que nós conhecemos ali, das que são assim mais relevantes na pesquisa do mundo antigo, ela é mais próxima do ugarítico e do acadiano, e são frequentemente comparadas para o estudo bíblico aprofundado, né? E aí você vai ter uma vista geral agora do alfabeto hebraico chamado quadrático, né? Esse alfabeto que é utilizado numa Bíblia hebraica impressa, que é usada hoje em Israel, que é, vamos dizer, o alfabeto oficial. Existe um outro alfabeto que a gente chama de cursivo, né?
que a gente poderia chamar assim de letra de mão, né? E não é o nosso objetivo nesse curso, porque nós não estamos fazendo um curso de hebraico moderno, dar detalhes sobre isso, mas a gente já avisa, porque de repente você vai olhar e falar, alguém me mostrou um negocinho hebraico aqui, e essa letra aqui eu não conheço, né? Então, você pode ter uma ideia das letras do alfabeto hebraico, as chamadas 22 consoantes, que nos dão aí a condição de ter um entendimento aí fundamental e básico, né, daquilo que está aí. Bom, essa introdução é importante, é fundamental, e agora a gente vai interromper, né, a nossa continuação aqui nesse sentido, porque com essa introdução histórica, com essa introdução geral, né, a gente termina essa primeira parte e agora nós vamos dar continuidade tendo a possibilidade com a vinda agora da professora Suzy Lee, que vai continuar e vai começar a nossa alfabetização em hebraico. Então, boa noite, Boa professora Suzy. noite, boa noite. Antes de começar o nosso hebraico, né, tem uma pergunta aqui, enquanto eu vou colocando o slide, você podia falar sobre o hebraico samaritano, perguntaram aqui. Então, na verdade, o samaritano não é bem um hebraico, né? É exatamente um samaritano, é a língua samaritana, né? O que a gente tem é um Pentateuco samaritano, né? Quer dizer, nas escritas antigas da Bíblia, os samaritanos são um povo que se originou da mistura dos israelitas do Reino do Norte com outros povos, deu origem a uma língua que aos poucos vai se afastando e se separando. A princípio é uma espécie de dialeto do hebraico, até que a gente tem o que a gente chama mesmo de uma língua samaritana muito próxima, né? E aí nós temos um Pentateuco samaritano, e essa língua ela é antiga, ela deixou de ser falada. Os samaritanos existem até hoje, né? Eles estão em Israel, moram ali e também estão presentes na área ali da chamada Cisjordânia, mas eles hoje todos falam árabe, né, que é a língua comum, e então a coisa entrou nessa perspectiva aí, né? O Luciano também está perguntando sobre a escrita cuneiforme mais antiga, tem uma relação com o hebraico? Então, a cuneiforme é uma escrita anterior, né? Ela, quando começa, ela é ideograma, né? Ela de fato quer desenhar, né? Então, você pega os cuneiformes mais antigos do período assim sumério, você vê realmente desenhos que pretendem mostrar o objeto, né? Depois, ela vai se tornar uma escrita já silábica num período posterior, né? Mas nunca plenamente alfabética, como vai acontecer no contexto cananita, fenício e no contexto hebraico. O importante desse ambiente, né, é que, por exemplo, as coisas escritas em acadiano, né, da Mesopotâmia estão escritas aí na escrita cuneiforme, mas o importante são as palavras e o parentesco, né, e as semelhanças que nós vamos encontrar aí, tá? Mas a gente segura as perguntas agora para a professora Suzy continuar caminhando, e depois, quando terminar essa segunda parte da aula, a gente vai ter um espaço para perguntas e respostas. Muito obrigado, então, a todos, boa aula e vamos continuar. Bom, o nosso objetivo aqui, claro, não é sair falando hebraico, que nem dá, nem no seminário a gente consegue atingir tudo, né? O nosso objetivo é que nós conheçamos e reconheçamos as letras e as palavras em hebraico, a gente entenda um pouco o funcionamento delas. Por isso que nós fizemos essa dobradinha, né? Porque não adianta conhecer, às vezes, a palavra em si, a gente pode até recorrer a um dicionário, mas se a gente não entende a mentalidade, que tipo de pensamento o hebraico tem e a Bíblia tem. Então, nós vamos aqui começar o alfabeto, né? E qualquer pergunta, vocês podem deixar para depois. Deixa eu só passar aqui. Depois da aula, nós vamos responder a elas, ok? Então vamos lá.
Começando com o alfabeto, falando um pouquinho só, continuando aquilo que o Sayão falou, o que o hebraico moderno hoje usa, apesar de ter muita coisa nova, né, palavras novas, e foi incorporando através da história, ele ainda continua com uma boa parte, quase 80% ou 80% de vocabulário antigo, né, da Bíblia. Então, hoje é possível a gente entender muita coisa aprendendo o hebraico bíblico. Vamos lá. O alfabeto, então. O alfabeto hebraico ele é totalmente diferente do alfabeto latino que nós conhecemos, ok? É formado de 22 consoantes, como vocês viram. As vogais, que é uma coisa que foi incorporada depois, não fazem parte do alfabeto. Então, nós vamos aprender porque a nossa base é o texto massorético. Mas, assim, quem aprende no seminário o hebraico bíblico, às vezes tem a dificuldade de ler hoje, eles voltaram a usar sem as vogais, mas tem que lembrar, as vogais nunca fizeram parte do alfabeto, elas foram incorporadas para não se esquecer a fonética, como é que se lia aquela palavra, enfim. Então, o hebraico é escrito, eu acho que as diferenças começam por aí. Nós estamos acostumados a ler da esquerda para a direita, certo? O hebraico não, o hebraico ele é escrito da direita para a esquerda. Então, para a gente é de trás para frente, né? Então, começa aí algumas diferenças com o nosso. Algumas consoantes não têm pronúncia, elas são escritas como se fosse o nosso H. Quando nós usamos hospital, por exemplo, nós usamos uma consoante, o H, mas ela não tem uma pronúncia correspondente, né? Então, no português, quando nós transliterarmos algumas consoantes, elas não vão ter pronúncia, elas simplesmente vão ter um símbolo que mostra a transliteração dela, mostra que ela está ali, ok? Então, vamos ver aqui, então, as consoantes hebraicas. Vamos começar com a primeira letra, que o Sayão mostrou ali, que começou com uma cabeça de boi, a Aleph, né? Então, se você puder, apesar da gente não estar aí conseguindo conversar realmente, se você puder falar em voz alta, responder, né, como se estivesse repetindo, o Aleph é a primeira letra e justamente essa é a letra, uma das que não tem pronúncia no português. Então, ela vai aparecer bastante, mas quando ela vai aparecer como se fosse uma vírgulazinha, uma aspa, né? Abertura de aspa na transliteração, ok? E o Beit é a segunda letra, o Beit é de casa, que nós já vimos, né? Esse Beit, nós vamos ver daqui a pouco, ele pode ter duas pronúncias, né? Tanto o B quanto o V, depende se ele vai ter um pontinho ali no meio ou não. Então, algumas letras, como nós vamos ver, eles são intercambiáveis. Ora, eles podem ser uma pronúncia, né? Isso no português, tá ok? Se ele tiver um ponto ou não, tá certo? E B é de bola, né? Então tem o som de bola. O Gimel, tá? O Gimel. Gimel tem um som de G, nunca de G, de G como no português, tá? Sempre é G, 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 tá? Então sempre de G, tá? G, esse é o som. E Dalet, Dalet é o nosso D, né? Seria o D, Dalet, Dalet, tá? O rei, ele tem o som de R quando ele está no início, ou dois R's quando, no português, quando ele está no meio, né?
R. Nunca é R, nem outras, que nós vamos ver as variações. O rei, tá? Então, é como se fosse o rei de rato, tá? Rei, roupa, tá? É o mesmo som, tá? O vav tem o som de V, tá? Como nós temos V, tá? Zain, né? O som de Z, tá? Z, nosso Z igualzinho. E Re, Re, tá? O Re tem o som mais forte, é o R, mas ele vem daqui, é o gutural, tá? Então, Re. Uma coisa interessante é que as línguas, né, o árabe também, o hebraico, eles vão ter muito esse som gutural. Então, o tempo todo, eles estão falando com um som que vem daqui, que arranha, né, na garganta. Tá? Então, esse é um deles, ó, Re, tá? Então, Ra, Re, Ri, tá? Então, é esse som que vem da garganta. O T, tá? O T, o som é de T de tatu, tá certo? É o que nós conhecemos. E o Yod. O Yod, ele tem um som é como se fosse o nosso Y, né? É um I rápido, Y, tá? Então, o Yod esse som, é uma consoante também. O CAF, ele tem ele também é intercambiável. Ele tem o som tanto de K, que é, né, como nós estamos falando, ou tem um som de Ra, Ré, que nem o Ré, tá certo? É o mesmo som gutural que nós falamos, tá? Lamed. Uma coisa diferente que geralmente só o português tem é quando o L tem o som de U. Então, o L, quando ele vem no meio, ele vem com som de U, né? Então, faculdade, tá certo? A gente coloca um como se fosse mais um U. O L, o lamed, assim como a maioria dos estrangeiros, não tem esse som de U, só lá, lé, li, tá? Esse som de L mesmo, lamed, tá? Onde ele tiver. Então, Talmud, tá certo? Então, é o que acontece também com mem, por exemplo. O mem, nós, no português, nós colocamos, por exemplo, armazém. No final, ele aparece com um som diferente, um som meio nasal, né? E o mem nunca vai ter esse som. Ele sempre vai ser mem, mem. Até o final, ele vai ser mem, tá certo? Agora o nun também é a mesma coisa, nunca vai ter nasal também. Então, no português, armazéns, né, nós colocamos também um som meio nasal. Não é esse som, sempre na, né, nun. No final, tem que fechar com a língua batendo ali no céu da boca, tá certo? Samek, tá certo? Samek é o som de S, é o nosso som de sa, de sapo, tá? Saudade, né? Ain é a outra consoante que não tem o referente assim, consonantal no português, tá? Então, ele também vai aparecer com um símbolozinho, não tem som. Então, por exemplo, se aparecer com uma vogal, ele vai ficar A, né? Depende da vogal. Tá certo? O som não existe, mas a consoante está ali e é muito importante. Aliás, tem palavras que diferenciam o Aleph do Ain, já são palavras completamente diferentes, tá? A escrita só muda o Aleph ou o Ain. Então, é muito importante a gente conhecer a escrita de cada palavra. O P, tá? P é mais uma consoante que é intercambiável.
ele tem o som de P, assim como tem o som de F, né? Que é o nosso F. Então, F ou P, vai depender se ele tem um ponto ou não, daqui a pouco nós vamos ver, tá? Sad. Sad tem um som de TS, tá? Sad. Tá certo? Esse som. Então, vamos lá. O cough. Cough é o mesmo som, o som é muito parecido com kaf, tá? Quando ele tem esse som, claro, né? Cough é col, né? Pode ser k, que, tá? Esse som de K. Resh. O resh é o som de R, é o nosso R, mas é esse som enrolado, né? É o carro, não de carro, nunca. Carro, da cara. Então, é esse som resh, certo? O shin e o sim, na verdade, são o mesmo símbolo. A única coisa que muda aqui é que o ponto muda de lugar. Então, o ponto está na direita ou o ponto está na esquerda. O ponto está na direita, em cima na direita, ele é o shin. Então, tem esse som de she, tá certo? She, cha, chi, tá ok? E o som, quando o ponto está à esquerda, ele aparece como um S, tá? É o mesmo do samek, tá? Então fica sa, se, si, só, su, a mesma coisa, tá certo? E o tav. Então, tav é um som de T normalmente, ok? Então vamos lá. O que nós temos também de diferente aqui no hebraico? No hebraico não são todas as letras, mas temos algumas letras que são diferentes no uso comum. Então, se ela aparecer no começo da palavra, se ela aparecer no meio da palavra, ela vai ser essa aqui, essa primeira. Mas, se ela aparecer no final da palavra, ela muda de forma. Então, uma das coisas é porque, por exemplo, a escrita hebraica antiga, ela não tinha, às vezes, nem divisão entre as palavras. O que tinha? Como é que eu poderia saber onde começava uma coisa e onde terminava outra coisa? Então, eu tinha que usar uma forma diferente da mesma letra. Então, a mesma coisa que são essas aqui que tem. Então, o kaf, ela vai ter essa forma final, que é bem alongada, ok? O mem, ela é parecida, mas o mem final, ele é mais quadradinho, é bem quadradinho, tá? O nun também, você faz esse sinal do nun, só que você puxa para baixo, então todos eles são mais alongados, descem, né, da linha. O P, o P final também é só não fechar, ele vai lá embaixo. O SAD, a mesma coisa. Então, são as 5 letrinhas que têm formas diferentes. Se ela aparecer na frente é uma coisa, se ela aparece no final é outra, tá ok? Então, vamos lá. Essas são as letrinhas que nós falamos que teria a diferença de som, tá? Claro que hoje se perdeu, nós chamamos de begada e kefat, mas hoje se perdeu em muitas, não tem diferença. Então, por exemplo, o B tem. O B, a primeira letrinha aqui, ó, começando da direita, a primeira letrinha tem, é o beit. Quando tem o ponto e quando não tem, vai fazer a diferença. Tem o som de V quando não tem, e quando tem o pontinho, ele vai ter um som de B, ok? Agora, o Gimel é a mesma coisa. Nós colocamos alguma diferenciação com o tracinho na frente, embaixo, mas na verdade ele não tem diferença efetiva, né, no som. Então, Gá vai continuar Gá. G vai continuar G, ok? O Dalet, a mesma coisa. Ele não tem diferença de som.
Ele vai ter o pontinho, nós diferenciamos na hora de transliterar, mas não tem a diferença exatamente na pronunciação. Então, o Dalet é dá, vai ser dá também com pontinho. Agora, o Kaf, ele tem uma diferença muito grande, que é o Kaf sem o pontinho e o com pontinho. Sem o pontinho, ele tem aquele som gutural, ra, tá? Ré, ok? Que sai aqui da garganta. E com o pontinho, ele tem o som de que, k, que, ok? A mesma coisa o P. O P, ele tem o som de T, sem o ponto, e com o ponto ele vai ter um som de P, tá? O TAV é daqueles que não vão ter mudança, nem com ponto, sem o ponto, ok? Então, daqui, efetivamente, são 3 que vocês precisam guardar, principalmente aqueles que têm uma diferença grande na pronúncia, ok? É o B, beit, né? O kaf, aquele que tem o som de que e re, e o P, que tem o som de fe e p, ok? Agora aqui nós temos uma diferença, um problema às vezes, né? Quando nós vamos escrever com sim ou com samek, né? Então nós precisamos, isso não tem muito como saber, não tem uma regra específica, mas é o vocabulário, nós precisamos aprender o vocabulário. Só lembrando que eles têm a mesma pronúncia, então sim e o samek tem a mesma pronúncia de sa, se, de um S, né? Um S não Z, tá? Porque somente o português tem esse som de Z. Então, S é S, é sa, se, si, só, su, ok? Então, o COF e o CAF com o pontinho, porque o sem o pontinho tem aquele som gutural, Ra, aqui tem que ser com o pontinho, ele vai ter o som de K. Então, que, tá ok? E o TET e o TAV tem o mesmo som de T, ok? Então, são alguns. Outros é o VAV e o B sem o pontinho. O B sem o pontinho tem som de V. Então, é VA, V e é o mesmo som. E como eu falei, o Aleph e o Ain também têm o mesmo som, que não tem som, são mudos, tá? Aí confunde muito que um é um sinal de abertura de aspa e o outro é sinal de fechamento de aspas. Nós vamos entrar aí na transliteração, tá bom? Depois. Então vamos lá. Aqui uma coisa que é interessante quando a Bíblia diz, né, fala sobre não mexer ou não mudar nenhum traço sequer. Por quê? Um traço no hebraico muda muita coisa. O traço muda, por exemplo, o P, tirando um tracinho do meio, ele pode virar um kaf, né? O CAF, aliás, o beit, tirando esse finalzinho aqui, ele pode virar um CAF também. Então, o beit e o CAF e o P são muito parecidos. O nun e o gimel são também super parecidos, a não ser por uma caudinha aí, né? Um puxadinho, um tracinho final aqui do gimel. Então, por isso que a Bíblia diz isso, é muito importante a gente entender. E só entendemos algumas coisas, algumas referências da Bíblia, quando nós realmente aprendemos tanto as letras quanto o significado das coisas, ok? Então, aqui temos alguns que eles são um pouco mais compridos, ou um pouco mais, o traço é um pouquinho maior. Então, o Yod, ele é bem curtinho, tanto para cima, né, para o lado, quanto para baixo, tá? O Zain, ele é um traço assim, e você tem que puxar a caldinha no meio, na frente, no meio até embaixo. O Vav, ele o Yod, um pouquinho mais para baixo, um pouquinho mais comprido, né? E lembrem-se, esse aqui é um nulo final.
Então, o nun final pode confundir também aí, porque ele também é puxado, só que ele é puxado até embaixo da linha. Se a gente tivesse uma linha imaginária aí, seria aqui, e aí abaixo dela seria esse nun, desceria até abaixo, ok? E nós temos aqui o K final e o P final também, que muda aí o tamanho do traço, né? Um tracinho no meio e desce lá embaixo. A mesma coisa, o Resh, o Dalet. Olha como o Resh e o Dalet são muito parecidos também. É um tracinho puxado aqui no final que vai fazer toda a diferença. Assim como a letra final, que é puxada lá para baixo. Então, são algumas letras semelhantes que nós não podemos confundir. Aqui, o Samek, ele é uma bolinha, né? Ele tem uma caudinha ali para cima, mas ele é uma bolinha. E um pouquinho mais quadriculado, um pouquinho embaixo, pelo menos, é o Mem, né? O Mem comum. Agora, o memo final, ele é todo quadriculado. Mas quando isso aí está no meio da palavra, às vezes, você pode ter um erro. Por isso, às vezes, a gente pode entender as diferenças de uma pessoa que está copiando. Lembra? A pessoa copiava. Então, tinha os copistas, né? Os manuscritos eram escritos pelas pessoas ali. E aí, a pessoa podia estar escrevendo e ela confunde uma letra com a outra. E é isso que dava a diferença de uma cópia para outra. Então, dá para entender hoje que não é erro da Bíblia, mas muitas vezes são erros, assim, no sentido de que o copista, a pessoa que copiou, que entendeu errado aquela letra, né? Nós não fazemos isso também, nós cometemos esses erros. Então, aqui o talve, o re e o ret também tem a perninha mais tortinha. Aqui o re tem a perninha separada, né, do tracinho em cima. Então, essas são as diferenças das letras semelhantes, tá ok? Então, wine, né? Wine é como se fosse um Y com uma caudinha assim. O tsad é diferente, mas na hora de olhar parece muito, né? E o tsad final tem essa perninha para baixo. Então, são as diferenças. Tudo isso vocês vão ter aí na apostilinha que vocês vão receber. E na apostila, vocês têm a facilidade aí, deixa eu só voltar aqui, de fazer a cópia. Vocês vão poder fazer a cópia, tá? Vocês vão poder fazer a cópia para treinar a sua escrita, tá? Hebraica. Então, eu acho que assim nós terminamos, pelo menos a parte de hoje, que são as consoantes. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta a fazer, vocês podem fazer agora. Tem alguma coisa a acrescentar, Sayão? Não, acho que está ótimo, né? Apenas orientar a todos, né, que vocês que estão começando agora, né, e estão vendo aí as 22 consoantes, vocês assistam a aula novamente, né? Pegue a sua apostila. Estão perguntando, Suzy, se é uma apostila para cada aula, não? Você vai ter uma Não, apostila já completa, né? ela é de alfabetização, né? Então, essa parte toda e o iniciozinho da gramática, né? Nós temos a apostila, inclusive com exercícios, tá? Então, nós vamos disponibilizar isso já para quem já fez a inscrição. Então, Aliás, foi a minha primeira apostila, né? Quando eu entrei no seminário, eu cheguei 7 horas da manhã de segunda-feira, na aula do Saião, e eu recebi essa apostila. Então, vai ser muito importante para vocês. Foi o que me despertou para o aprendizado do hebraico, né?
Muito bem, então todo mundo é aconselhado, você que está acompanhando pelo YouTube, só lembrando que você precisa fazer a inscrição pelo WhatsApp, pelo número, né, do WhatsApp, da IBNU, que aparece na divulgação, na propaganda, e aí você vai receber, né, o conteúdo dos PowerPoints e receber o conteúdo também da apostila. Aí você deve retomar e ouvir novamente. Tem algumas perguntinhas aqui que eu vou tratar delas e vocês podem aí, tanto no chat, e agora quem está dentro da sala vai poder também fazer pergunta audível, né, dentro daquilo que foi tratado aqui. Né? Alguém perguntou se o cibolete, o chibolete tem ligação com essa letra que parece um W. Não, não é o caso, né? Chibolete e cibolete era um problema de pronúncia entre gileaditas e efraimitas em Juízes capítulo 12. No texto hebraico aparece chibolete escrito com shin, né, e cibolete com samek, né? Só mostrando como acontece na realidade brasileira, né? Que às vezes a pessoa fala porta, o outro fala porta, né? O outro fala porta, né? Então, um falava cibolete, outro chibolete, eles identificavam o sotaque, mas não tem a ver com o VAV, né? Outra pergunta levantada, né? E também voltando à pergunta lá do hebraico samaritano, talvez isso é mais usado com relação aos samaritanos hoje que vão ler, né, o texto do Pentateuco, que é um texto de base hebraica e eles leem com uma pronúncia diferente. Né? Na verdade, a língua samaritana que se desenvolveu depois é mais próxima do aramaico e os samaritanos de hoje falam árabe. Né? Alguém falou das tabuletas de Al-Yahudo, Douglas aqui, que no século 6 e 5, esse acadiano da Babilônia, ele é cuneiforme, mas é alfabético. Então vamos lá, essas tabuletas ali, Arrudo, são recentes, né, descobertas lá na região da Mesopotâmia, até por causa da instabilidade da região, e que falam um pouco da vida dos judeus na Babilônia, no período que eles estavam lá, né, na época do exílio. Então, elas estão em acadiano, mas acadiano nesse período já não é mais um acadiano que usa, né, uma escrita cuneiforme do perfil de ideograma, né? Ela é silábica alfabética, né? Já está num perfil diferente, né? E aí, então, dá para responder essas perguntas. Todas as aulas vão ficar aqui, sim, né? Ah, bom, agora as perguntas, né, mais assim, ligado ao alfabeto, né, a Suzy, como está coordenando isso, Suzy, tem aqui alguém, quando eu for treinar a escrita, o desenho da letra precisa ser igual, então você vai ajudar com a questão da cópia das letras aí. O que vocês podem fazer é fazer a cópia, fazer algumas vezes, e se vocês quiserem entender, talvez confirmar, vocês podem mandar pelo e-mail ibnu.ensino@gmail.com, tá ok? Aí eu vou receber e posso ajudá-los, mas vocês vão poder simplesmente copiar aquilo que está ali na apostila. Mas se vocês tiverem dúvidas, podem mandar ali pelo e-mail, ok? ibnu.ensino@gmail.com. E aí poderia Ô, ajudar. Suzy, tem Coloquei uma aqui. pergunta Sim. do Atsushi dizendo que não entendeu bem a diferença entre Shin, ponto na direita, e ponto na esquerda. Como é que é essa história aí? Ajuda a esclarecer. Quando o pontinho está em cima, porque o shin é como se fosse um garfinho, né? Então aqui tem um garfinho, ok? Quando o pontinho está aqui na direita, ele tem um som de shin, chá, xé, chi, tá ok? Esse som de xê. Quando tem o shin e o pontinho está aqui na esquerda, ele muda simplesmente o som para si, tá, sé, si, tá? Então tem que ver, por isso que no hebraico, cada tracinho, cada pontinho, tudo é importante demais. Se você escrever um pontinho errado, pode estar tudo errado. Então é muito importante prestar atenção nisso. Todo mundo deve ficar em sintonia para entender bem,
Para você receber os materiais e estar dentro da sala de aula, você precisa se inscrever no número de WhatsApp que está no nosso chat do YouTube aí, né? É 011 São Paulo, 971525962. Repetindo, 11 971525962. Então você vai se inscrever para receber os links e os materiais. Quer dizer, quem está vendo no YouTube pode ver o que está lá, mas para fazer parte interna da aula, aí precisa fazer parte direitinho e entrando, né, aí você vai receber. Pedimos desculpas aí para que talvez nem todo mundo entendeu perfeitamente, né? Mas, Suzy, tem outra pergunta aqui, né, que o pessoal está fazendo. Há alguma técnica para treinar o alfabeto, apurar as diferenças das letras parecidas? O que você aconselha aí para isso? Eu acho que é a prática, né, Sayão? Porque nenhuma, assim, eu fiz muito isso porque, na verdade, tem uma semelhança com o coreano, no sentido de ter os desenhos, vamos dizer assim, as consoantes e as vogais, Você mas fala coreano também? eu falo Opa, coreano, escrevo. Então, para mim, eu entendi isso, que eu precisava decorar, memorizar cada letra para poder fazer. Então, depois é fácil, porque a gente junta uma consoante, no caso a vogal que nós vamos aprender, né? E nós conseguimos trabalhar isso. Então, daqui a pouco a gente está lendo. Mas antes de conseguir trabalhar isso, trabalhar a memorização de cada letra, o que significa, vamos dizer assim, que som que ela tem, né, qual a letra que ela corresponde no português, né, que nós conhecemos, às vezes é muito difícil a gente ir adiante. E isso nós não podemos fazer por vocês, cada um é que vai ter que fazer, né? Então não tem outra coisa, vai ter que ser com a prática. Claro que olhando muito, ouvindo muito, é muito mais fácil de lembrar, né? Então nós vamos repetir, vamos falar, então, mas cada um vai ter que fazer o trabalhinho aí de a lição de casa, né, Sayão? exatamente. Inclusive, o conselho é você, de novo, retomar a aula, né? Você abrir o seu arquivo e lembre-se, precisa escrever da direita para a esquerda. Então, você vai treinando e não tem jeito, né? Língua acontece por repetição, né? Então, é necessário. Algumas perguntas interessantes aqui apresentadas. Alguém perguntou o que é Tanar, né? Tanar é o nome que os judeus dão à Bíblia hebraica, ao Velho Testamento, né? Então, por que Tanar? Porque a primeira letra é T de Torá, a outra, né, M, o de Neviim, né? E a outra, o que a Suzy explicou, que pode ser que, pode ser Re, Ketuvim, que é lei, profetas e escritos. Então, é uma espécie de sigla, né? Que significa isso, né? Confirmando para todo mundo, as aulas serão todos os sábados às 19 horas. Uma pergunta mais complicada e muito interessante, né? Que dizem que os críticos falam que o Pentateuco é de uma data muito posterior, porque o hebraico surgiria depois da época de Moisés. Isso procede? Olha, antigamente se falava nisso com muita determinação. Hoje isso já não é possível, que a gente sabe, né, que nós temos, por exemplo, documentos, né, uma coisa que foi encontrada em Israel bem antigo, né, que tem aí há mais de 3.000 anos, chamado Abecedário de Tel Zayit, né? A gente tem peças hebraicas mesmo de pelo menos 3.000 anos, né? Então, assim, dizer que na época de Moisés não tinha nada é muita ousadia, difícil de você poder comprovar isso. O problema é que, como nós não temos materiais escritos deixados dessa época, surgiu essa sugestão, mas, vamos dizer, é um argumento no vazio, né? Agora, fica claro que a gente, olhando para o Pentateuco e estudando com detalhes, a gente sabe que o texto final do Pentateuco recebe uma redação final posterior, né? Não significa que Moisés não existiu, que a coisa não tem origem mosaica, mas que a organização final
do material posterior, né? E aí depois, com o tempo, a gente acaba entrando aí, né, em algumas dessas questões mais assim complicadas. Seria correto considerar Maimônides o principal expoente do hebraico do período medieval? Olha, ele é o mais expoente do ponto de vista da filosofia do pensamento judaico. Do ponto de vista linguístico, aí pode ser que é um dos mais importantes, mas não dá para, assim, desconsiderar todos os outros que tiveram importância semelhante, né? Suzy, tem mais perguntas aí sobre o Aleph aí. Você viu o Eu Aleph já no perfil? mandei. Já mandou? Já Quer mandei comentar aqui. alguma coisa? Sim, o Aleph, pode falar. Deixa eu só responder aqui. Sim, sim, sim. Pode falar aí. Se houvesse o encontro de Neemias e Paulo, entendiam-se os dois na conversa? Sim, ia achar um sotaque um pouco estranho, ia ter umas palavras bem diferentes, mas se o Jeremias fosse ressuscitar e for em Jerusalém hoje tentar almoçar, ele conseguiria se comunicar, né? A palavra espiritual, que não aparece no hebraico antigo, mas aparece no hebraico moderno, ouvi dizer que essas palavras não existem no hebraico antigo bíblico, porque para os judeus tudo é espiritual, portanto não fazia sentido usar esta palavra. Eu não sei exatamente do que está falando. Talvez seja a palavra Shekinah, né? Shekinah não aparece explicitamente na Bíblia, é escrita lá, né? Ela é uma palavra que vai ser explicitada mais tarde, que é um conceito de glória divina. Existe um conceito assim teológico da glória de Deus, mas não é explicitado. Mas não é verdade que para o judeu tudo é espiritual, não. Pelo contrário, para o judeu tudo é mundo que pertence a Deus, aquilo que a gente chamaria espiritual, ou aquilo que a gente entende que não parece tão espiritual assim. Gramáticas básicas, vale a pena? E a gramática do Antônio Renato Gusso, sim, da editora Vida Nova, ela é muito boa, pode adquirir, ela vai ajudar para poder acompanhar. Suzy, quer falar alguma coisa sobre o Aleph, alguma outra coisa mais detalhada? Então, como Talvez nós a falamos, distinção. e vocês vão ver aí na apostila, né? O Aleph e o Ain, eles são sem som, né? Então, eles não têm um som correspondente. Mas na transliteração, que é como a gente traz para o português, para a língua que nós estamos, para facilitar a leitura, né? Ele tem um símbolo, sim. Então, tanto o Aleph como o Ain tem um símbolo. Então, é abertura de aspas e fechamento de aspas, só que aquela aspa simples, como se fosse uma vírgulazinha em cima, né? Em cima, não embaixo, em cima. Então, é muito importante isso, porque a diferença entre uma e outra vai ser naquela leiturazinha da aspas, ok? Então, existe um símbolo, que é na transliteração, que vai ter a referência do Aleph e do Ain. Agora, Suzy, tem uma pergunta meio complicada. Aí você falou que o hebraico não tinha vogais no alfabeto, e acho que o pessoal está entendendo que não tem vogal de jeito nenhum. Como é que o pessoal conseguia emitir som se não usa nenhuma vogal? Aí a Paula perguntou isso. Então, as pessoas já conheciam as palavras e elas falavam já subentendendo, entendendo o que já estava escrito. Tanto é que hoje o pessoal já faz isso, elas conhecem as palavras e elas sabem o que está escrito pelo contexto, inclusive, né? Mas pronuncia a vogal, então. Pronuncia a vogal, claro, pronuncia a vogal. Mas o importante é que o hebraico, ele assim, as palavras, geralmente, elas são formadas por tais consoantes. Então, a gente vê a raiz da palavra, a partir da raiz da palavra, é possível a gente entender como é que funciona. Mas isso é uma aula de gramática já lá para frente. Vamos esperar um pouquinho, né, para poder conversar. Mas nós aqui vamos aprender a vogal porque a Bíblia, como os mastoretas deixaram um símbolozinho, então nós vamos aprender sim, para aprender justamente a ler,
a pronunciar, né, a cada palavra, ok? Então, nós vamos aprender as vogais. Bom, então, as vogais só não fazem parte do alfabeto consonantal, mas elas existem e são Isso, pronunciadas, né, para o pessoal aí não se exatamente. confundir. E outra coisa que a professora Suzy falou que faz sentido, que o hebraico hoje é mais ou menos 80% do hebraico antigo, né? Quer dizer que o vocabulário da Bíblia, né, que a gente usa é a base do vocabulário do hebraico atual, né? Então você tem uma conservação disso, né, até os dias de hoje, né? Muito importante, né? Outra pergunta que alguém fez, se tem algum material para ouvir as consoantes, a própria aula aqui, né? Você pode Tem a própria repetir. aula e, se necessário, também a gente pode, né, disponibilizar, né, Sayão? A gente tem um áudiozinho que o Sayão Sim, que gravou ajuda. há muito tempo e ajuda muito, né? Então, nós podemos também enviar o áudiozinho para vocês. O pessoal também está perguntando, né, se a gente pode perguntar aqui se a gemátria das consoantes é confiável. O que é gemátria, né? Gemátria é uma compreensão sobre o valor numérico das letras, como se eles tivessem um significado especial. É usado na chamada Kabbalah, né? Então, assim, o número está certo, né? Quando a Gemata diz, olha, o Aleph quer dizer um, e quer dizer um mesmo, né? Só que dizer que isso tem um significado especial, que precisa ser descoberto, aí é um outro departamento, né? Isso é bastante curioso, tem algumas coincidências, mas eu diria que não dá para a gente e entender, né, o significado do texto bíblico muito a partir desse caminho, não. Né? Outra pessoa perguntou, né, quero saber qual alfabeto que mais se aproxima da língua hebraica do Oriente Médio, né? Qual é mais semelhante o hebraico bíblico do hebraico atual ou o grego bíblico do grego atual? Bom, o alfabeto que mais se aproxima da língua hebraica do Oriente Médio, digamos assim, a língua mais próxima que a gente tem, na verdade, é o aramaico, né? O aramaico é que tá, assim, que a gente tem, né? Alguém perguntou o que é um siríaco. O siríaco é um tipo de aramaico, né? E aí, então, eu diria que, assim, o aramaico, dependendo da época, usa o mesmo alfabeto que o hebraico usa, né? O árabe tem semelhanças, mas tem sons suficientemente distintos, não é tão fácil, tão próximo assim, não. Né? Agora, Suzy, você que tem também caminhado aí pelo contexto bíblico mais amplo, o que está mais próximo um do outro? É o hebraico bíblico do hebraico atual ou é o grego bíblico do grego atual? Como, eu não entendi. O que é mais próximo um do outro? O hebraico antigo do O hebraico moderno? grego. O grego O não tem grego nada a antigo é ver. igual ao de hoje? O grego atual, o grego bíblico, não tem nada a ver quase uma coisa com a outra. É muito difícil. Você consegue até ler, porque é muito fácil para nós, falantes do português, aprendermos o grego, no sentido de leitura, enfim. Até porque nós, na escola, aprendemos muitas coisas com as letras gregas. Então, a dificuldade do hebraico é aprender as letras, aprender, mas assim, a gramática é razoavelmente simples. E o hebraico é interessante, e nós tivemos aula, eu tive aula de hebraico moderno também, um pouquinho, mas o pessoal que aprendia hebraico bíblico aprendia de um jeito tão vivo que eles saíam na rua falando como se fosse hebraico moderno. Era muito interessante. Mas, apesar de ser o bíblico, algumas coisas se entendiam. Era mais rebuscado, né? Mas algumas coisas se entendiam. Então, é um negócio muito interessante. Dá para se entender muito do hebraico bíblico para quem aprende o moderno e para quem aprende o bíblico é possível entender o hebraico moderno. O pessoal pergunta se existe ditongo no hebraico. Vamos chegar lá, né, com as vogais. Tem uma Calma. coisa meio próxima de ditongo, mas não é exatamente como é em português, né? Agora, uma pergunta interessantíssima, né?
que aparece aqui. Qual é a diferença entre o hebraico clássico, que era a língua natal dos judeus, para o grego koinei? Por que esse grego está presente no Novo Testamento mais do que a língua original? Bom, o grego é totalmente diferente do hebraico. O grego é uma língua indo-europeia que funciona de maneira completamente distinta e não tem nada a ver com o hebraico mesmo. Só que, na época do Novo Testamento, o grego é a língua franca falada no mundo. Né? É a língua do Império Romano na sua parte oriental. Os gregos fizeram uma grande diferença na história do pensamento e da civilização. Então, como o Novo Testamento não foi escrito apenas para uma plateia, uma audiência judia, ele foi escrito numa linguagem para todo mundo da época entender, por isso ele está no grego, e um grego koiné, que é um grego com influência, né, hebraica, que está muito claro aí. Né? Qual é a melhor versão para ler o texto hebraico? Né? Para ler o texto hebraico tem que ser o texto massorético, né? Texto que realmente aparece aí com aquilo que está fundamentado nos manuscritos mais importantes que a gente tem para o entendimento do hebraico antigo. Né? Bom, Suzy, você tem uma recomendação, mais alguma orientação? Acho que as perguntas, alguém falou aqui, deixa eu ver mais algumas coisinhas aqui. O pessoal pergunta se é verdade que em Israel eles estão buscando a pronúncia dos tempos antigos, né? Olha, se isso não é tão simples assim, porque você não tem, né, nada de som que possa ser revivido, né? Claro que esse é um interesse de qualquer pesquisa linguística, mas não tem nada concreto nessa direção, não. Né? Os sinais massoréticos foram adicionados dos séculos V ao X, sim. Eles, como a Suzy explicou, né, o pessoal foi copiando e para preservar a pronúncia fizeram esses sinais que a gente vai estudar quando, Suzy? Pode ser na próxima aula? Na próxima aula nós vamos aprender pelo menos as vogais, né? As vogais e semivogais. Perfeito, né? Estou usando gramática bíblica do Page Kelly. É uma gramática boa para quem está iniciando? Sim, aliás, é muito forte na área de verbos, tá? É um material. Eu aconselho começar com a apostila, depois passar para o Busso e depois para o Page Kelly. Né? Senão você vai pegar. É verdade. Aí vai ser difícil. Existe diferença da língua hebraica antes e depois do cativeiro babilônico? Sim, né? Porque você vai ter influência do aramaico e depois do cativeiro também você tem o período persa. Né? Então, a coisa aparece aí. Né? O código de Hammurabi está escrito em aramaico? Não, não é aramaico, porque aramaico ainda não é, né, a língua que está aí. O código de Hammurabi acho que está realmente em acadiano, se não me falha a memória, porque ele é de mais ou menos 1800 antes de Cristo, né? Então é um material mais antigo, o aramaico tem um desenvolvimento posterior, né? Deixa eu só confirmar aqui, para não ter qualquer confusão em termos de língua em que o código está escrito, né? Não é o caso de língua aramaica, ele é de mais ou menos 1800, 1750 antes de Cristo, é uma época mais antiga. Ele trabalha com antigas leis que tinham origem na Suméria e não é aramaico, não. É alguma coisa dentro do acadiano, alguma coisa próxima, que tem uma variação. Deixa eu ver. A gente pode confirmar os detalhes aqui sobre isso. Até aqui, período babilônio antigo, né? Exatamente, confirmado, é escrito em acadiano mesmo, tá? Calo e refiro serão explanados aqui, o pastor encontraremos dificuldade para aprender. A gente vai mais para frente, Juliano, pode aguardar aí que a gente vai chegar lá, tá? Quem se inscreveu já vai receber a apostila, não é isso?
já Isso. vai receber, porque a apostila, inclusive, tem exercício, tem coisa para fazer que a gente vai ter, né? E vocês aguardem as orientações, tá bom? Então, muito obrigado, né? Como a gente diz em hebraico, como é que é muito obrigado mesmo, Suzy? Toda Arabá. Toda Arabá Lekulam, né? Shabbat Shalom, né? Aí Shabbat no Shalom. final do nosso. Obrigado a todos e continue em sintonia. Lembrando que amanhã, né, às 10 horas da manhã, nós temos a nossa celebração IBNU. Quem quiser participar está convidado. E que temos 2 cursos aos domingos, às 4 da tarde, Teologia da Missão, com o professor Jefferson Chagas, que é doutor, né, PhD no assunto, grande especialista que viveu no ambiente de língua mandarim, no ambiente de língua árabe, né? E também às 7 da noite, o Israel Sayão, né? Israel Sayão é meu Texto filho. histórico do Novo Testamento. Isso, e ele Eu vai já dar dei uma uma aula especial. olhadinha no material, tá muito Tá, bom. Os dois estão muito bom. excelente. Tá bom? Muito obrigado, então. Aí a gente diz Laila Tov, o pessoal tá certo. Boa noite aí, muito obrigado, né? Laila Shavua Tov. Tov, tá começando a semana, né? Obrigado a todos. Muito Deus boa noite. abençoe. Deus Shalom. abençoe. Até a próxima aula no sábado que vem.